Oi, pessoal, tudo bem? Estou mais uma vez aqui, nesse período difícil que estamos vivendo, e estou aqui para trazer uma pequena reflexão daquilo que o Senhor tem falado no meu coração e quero compartilhar com vocês, meus amigos das redes sociais, minha família, meus irmãos em Cristo, a todos que tiverem acesso a esse vídeo, a esse pequeno vídeo. E gostaria de compartilhar com vocês, eu estava poucos dias atrás observando que agora, essa época que você fica muito em casa, você vê muita coisa que você vê, você ignora, como dizem aí, passa batido, e tem outras coisas que chamam a sua atenção. E eu estava observando, há poucos dias atrás, um documentário falando sobre os navios cargueiros. E uma coisa que me chamou a atenção nesses navios foi que quando eles chegam no porto, quando eles chegam para descarregar as suas cargas, tem um momento onde começa a sair muita água de dentro daqueles navios. E isso, não só em documentário, mas você que passa ali você que é do Rio de Janeiro, passa ali próximo ali a ponte Rio-Niterói, que já viu aqueles grandes cargueiros ancorados por ali, você já deve ter visto alguma vez essa cena desses navios com saindo aquelas águas de dentro dele. E eu fui pesquisar sobre isso, que água era aquela, do que se tratava. E aquela água é chamada água de lastro. Esses navios precisam de água e de combustível e de água para a sua sustentação. Então, essas águas, quando chegam a um determinado momento, elas são liberadas. E essas águas, elas são preenchidas, os tanques desses navios, digamos assim, eles são preenchidos, com maior ou menor quantidade de água. Na verdade, durante toda a navegação, o navio ele consome tanto água como combustível. E essa água de lastro, como é chamada, a água de lastro, ela consegue garantir a estabilidade do navio enquanto ele está navegando, claro, e durante o processo de carga. Como ele é um cargueiro, ele é muito pesado, então, durante o momento da carga e descarga, essa água garante essa estabilidade, digamos assim, essa água é o que dá sustentação ao navio, E essa água de lastro, ela é água do mar, E segundo alguns especialistas, elas acabam até levando, ela corre o perigo de levar contaminação para o meio ambiente quando essa água ela é liberada. Mas ela tem o seu valor dentro do navio. Porque ela dá aquele equilíbrio ao navio. É mais ou menos isso. Eu não sou especialista no assunto, mas um pouco que eu pude pesquisar, eu entendi isso. É uma água que dá sustentação ao navio, para que ele fique equilibrado, para que não cause nenhum tipo de avaria ou prejuízo ao navio. Mas o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer nesse momento com relação à água de lastro, com relação à nossa vida? Eu quero dizer para você, querido, querida, que assim como os grandes navios cargueiros, eles precisam de sustentação, eles precisam daquela água para que eles possam se manter equilibrados, nós precisamos de Jesus para nos sustentar. Jesus é a água que nós necessitamos. Jesus é a água que nos sustenta. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você e deixar uma pequena reflexão. Lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a água que nos sustenta. Glória a Deus! Jesus é a água que nos sustenta. Jesus é a água que nos mantém de pé. Jesus é a água que consegue fazer com que nós tenhamos o equilíbrio necessário. Todos nós sabemos da importância da água no nosso organismo. Todos nós sabemos que nós precisamos beber água. Todos nós sabemos que a água é de vital importância. A água que hidrata o nosso corpo, a água evita algumas doenças. Todos nós sabemos disso. O quanto que é importante nós bebermos água, não é verdade? Então, o que eu quero falar aqui é do nosso sustento espiritual, do nosso sustento emocional, do nosso equilíbrio espiritual, que se chama Jesus, a água que nos sustenta. E é interessante que quando você vai conhecer mais um pouquinho sobre a história de Jesus, você vai ver que ele, como a água, né? Como ele diz aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando nós bebemos dessa água, nós nos sentimos sustentados por ela. Algumas pessoas que passaram pela vida de Jesus foram sustentadas por ele. Beberam dessa água, beberam dessa fonte, mergulharam na fonte de água que é Jesus. E eu vou dar pelo menos alguns exemplos aqui para vocês. Eu gostaria de dizer que Jesus é a fonte da água, a fonte de água que nos sustenta. Jesus é a água que nos sustenta, mesmo quando nós estamos com medo. Às vezes o medo é grande. Estamos aí nesse momento de pandemia, as coisas ainda não estão como deveriam estar. Já estão quase 4 meses de confinamento. Mas eu quero dizer para você que com todo o medo que você está vivendo, Jesus, ele te sustenta, porque ele é a água que te mantém de pé. E eu me lembro, sabe de quem? Do momento onde os discípulos estavam numa terrível tempestade. Os discípulos estavam numa terrível tempestade. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante, fala dessa tempestade. E eles estavam lá naquele mar da Galileia, e o barco dava para lá, dava para cá, e vai, que vem e tal. E Jesus fala, homens de pouca fé. Jesus vai e acalma a tempestade. Acalma o vento, acalma a chuva, acalma a onda. Eles estavam apavorados, os discípulos estavam com medo. Os discípulos tinham pavor nos olhos, os discípulos tinham medo nos olhos. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você esteja com medo. Você esteja com medo porque perdeu o emprego. Você esteja com medo porque está enfermo. Você esteja com medo porque tem alguém que esteja enfermo. Você esteja com medo porque está com medo também de pegar essa enfermidade. Mas creia, meu amigo, creia, minha amiga, creia que Jesus, ele pode te sustentar. Beba dessa água chamada Jesus. Você vai se sentir mais protegido, mais animado, você vai se sentir sustentado, porque essa água ela te sustenta. Assim como os discípulos naquele dia, naquela grande tempestade, eles foram sustentados pela água viva chamada Jesus, ele também, o Jesus que é a água da fonte de água viva, ele quer sustentar você. Então não tenha medo. Olhe para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai acalmar essa tempestade. Eu creio nisso. Você crê nisso? Outro exemplo de Jesus, que é a água que nos sustenta, ele nos sustenta quando estamos esgotados. Às vezes as coisas não estão caminhando conforme nós gostaríamos. É o momento que estamos vivendo. Estamos esgotados, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais ficar em casa, a gente não aguenta mais tudo que a gente está ouvindo nos noticiários, a gente não aguenta mais as notícias ruins, a gente não aguenta mais toda essa situação. Mas aí vem Jesus e fala assim, eu quero te sustentar, eu estou aqui. E aí sabe de quem eu lembrei? De uma mulher que estava muito doente. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Só sei que o registro está lá em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43. Essa mulher estava muito enferma. 12 anos de enfermidade. Ela tinha hemorragia terrível. Ela já tinha usado todos os seus recursos e não tinha conseguido cura. Ela já tinha ido a todos os médicos e não tinha conseguido cura. E não tinha vacina para o problema dela.
Não tinha nada, nada poderia resolver o problema dela. E a única chance que ela tinha era o quê? Era procurar Jesus, que é a água que nos sustenta. Foi no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada daquele mal. Ou seja, Jesus nos sustenta quando estamos esgotados. Aquela mulher já estava se esgotando. Aquela mulher já não tinha mais para onde ir. O último recurso, não, eu vou procurar Jesus. O recurso mais importante ela procurou. E quando ela bebeu da água, que é Jesus, ela foi curada. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus é a água que nos sustenta quando estamos esgotados, quando não temos luz no final do túnel, quando não conseguimos enxergar mais nada. Jesus nos sustenta. Beba dessa água. Você que está se sentindo esgotado nesse dia, você que está se sentindo esgotado nesse momento, beba da água que é Jesus. E o último exemplo que eu quero deixar para vocês nesse dia. Jesus é a água que nos sustenta, mesmo quando estamos sem esperança. Houve um dia, um momento, onde os discípulos de Jesus, isso está registrado lá em João, capítulo 5, versículo de Mateus, capítulo 5, de 1 a 6, e Lucas, melhor dizendo, Lucas, capítulo 5, de 1 a 6, onde os discípulos tinham pescado a noite toda. Pescaram a noite toda. Eles eram pescadores. Nós sabemos a história, né? Nós conhecemos que alguns discípulos eram pescadores. Conheciam o mar muito bem. Pescaram. Mas tentaram pescar. Não conseguiram nada. Aquele dia o mar não estava para peixe. Não tinha peixe. Não conseguiram. Aí já estavam dobrando as redes lá, arrumando as redes e tal, aquela coisa toda. Aí Jesus chegou, vocês estão arrumando a rede? Bota pro mar. Senhor, a gente pescou a noite toda e não conseguimos nada. Vamos voltar pro mar. Tudo bem, Senhor. Nós vamos voltar pro mar, porque a sua palavra, diante da sua palavra, nós vamos voltar pro mar. Eles estavam sem esperança. E ali, a Bíblia diz o que aconteceu? Quando eles voltaram, a rede quase se rompia de tanto peixe. A palavra de Jesus. A palavra de Jesus traz esperança. Querido, você está sem esperança? Você está sem esperança do futuro? Você está sem esperança do presente? Beba da água que é Jesus. Jesus vai resgatar a sua esperança. Assim como resgatou a esperança daqueles discípulos, que eles viram tanto peixe, que quase não conseguiram tirar a rede. A mesma coisa vai acontecer na sua vida. Resgate a esperança. Beba da água que é Jesus. Uma das coisas que eu aprendi aqui na água de lastro é que a água de lastro, ela é jogada fora quando chega no porto. Ela precisa ser jogada fora. Jesus não. Quando você bebe da água que é Jesus, ele te sustenta até o porto seguro. Até o porto, até nós chegarmos no porto seguro. Jesus vai nos sustentando. Você não precisa eliminar. É uma água que não precisa ser liberada. É uma água que o meio ambiente não precisa se preocupar. Porque não tem contaminação. É água pura, é água genuína, é água que salva, é água que liberta, é água que nos leva para a vida eterna. Glória a Deus, creia nisso, queridos. A coisa pode estar difícil, a coisa pode estar complicada, mas beba da água que é Jesus. E eu gostaria de encerrar minha palavra nesse dia, citando os versos de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi aquele grande precursor da Reforma Protestante. Muitas pessoas já ouviram falar dele. E em 1529, ele compôs um hino chamado Castelo Forte. Uma poesia que se transformou em um hino, né, chamado Castelo Forte. E na sua melodia, na sua poesia, esse hino diz assim, em uma de suas estrofes: se temos de perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Aleluias! É isso que importa. É isso que nos interessa.
Pode vir Covid-19, pode vir Covid-30, 20, o que for. Estão dizendo aí que está vindo aí um outro vírus. Não me interessa, porque eu bebi da água chamada Jesus e essa água vai me sustentar e vai me dar o reino. Podemos perder tudo, queridos. Podemos perder tudo, mas nós não perdemos Jesus. E essa água nos sustenta, essa água me sustenta e essa água te sustenta. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Beba da água chamada Jesus. Beba da água chamada Jesus. Perca seu medo. Não fique preocupado que você está esgotado. Não perca a sua esperança. Olhe para Jesus, porque Ele é o nosso castelo forte. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.